Esse é mais um episódio do Gilson Cast. Eu sou o Gilson do Gilson Cast. E o que acontece? Hoje eu trouxe de novo a Camila, que é a minha amada esposa, para a gente falar de um tema muito importante, que gera muita polêmica, muito sofrimento até, que é o tema do divórcio. Os tópicos que envolvem o divórcio. Então, o que acontece? Se você gosta, se você achou que valeu a pena assistir isso aqui, você vai ajudar a outra pessoa que pode estar precisando do que a gente vai discutir e vai ajudar também o Gilson Cash a crescer, para o Gilson ganhar muito dinheiro e ficar muito feliz. Ok? Então, qual que é o propósito? Conversando com a Camila a respeito do que nós falaríamos, eu pensei o seguinte: vamos falar de como você enxergou um homem divorciado. Quando você me conheceu, eu tinha 32 anos, mais ou menos, e estava divorciado com uma filha. Aos olhos do mundo, não é o melhor partido. O melhor partido é um homem solteiro, que não tenha filhos, obviamente, e que seja compatível com você. Por que o que te fez escolher um homem que já foi casado e que já tinha uma filha? Eu não escolhi um homem que era casado e tinha uma filha. Eu te encontrei e gostei de você. Aí depois eu soube que você tinha sido casado e tinha uma filha. São coisas diferentes. Entendi. Então, foi assim... Mas quando você descobriu que eu era divorciado e que eu tinha uma filha, não te gerou um sentimento de, nossa, podia tanto não ter sido, podia tanto não ter essa filha ou não ter essa dificuldade? Não, eu não tive esse sentimento. Em momento nenhum de, nossa, ele tem uma filha. Não. Isso vai me dificultar. Não, depois que você convive com o filho do seu marido ou da sua mulher, você vê que tem realmente, às vezes, alguns problemas, algumas dificuldades, algumas coisas. Mas no momento nenhum eu pensei assim, nossa, ele tem um filho. Nunca passou pela minha cabeça isso. Então, no seu entendimento, isso não é uma dificuldade? É uma dificuldade dependendo do pai e da madrasta, porque o que acontece? Tem muita gente que casa com uma pessoa que tem um filho e ela não quer um filho, ela quer um marido. Só o marido. Então você não tem como. Ela é casada, ela tem um filho, ela tem uma bagagem. Talvez por eu ser filha de pais separados. Então os meus pais são divorciados, separados. E eu sei que não é uma coisa boa. Então, assim, não olho pro filho como algo ruim, porque eu também sou esse filho. Eu passei por isso. Eu não sei se por conta disso, mas não vejo isso como algo ruim. Agora, que pode ter problemas, que pode depender do que o ex fizer, ou de como o ex se comportar, tanto o homem quanto a mulher. Mas eu acho que depende muito da pessoa, da mulher, do homem, de como ele vai levar. E esse sentimento existe do lado do homem também. Às vezes você vai casar com uma mulher, você quer uma mulher que não tenha sido casada. Sim. E que também não tenha filhos, é ideal. Ele deveria procurar uma que não tem filhos, né? Que não tenha filhos, não tenha filhos, já que ele quer uma mulher sem bagagem nenhuma, sem bagagem nenhuma. E o que não é garantia de que vai dar tudo certo, até porque os índices de divórcio, não sei dados, mas são assustadores e alarmantes. Obviamente a gente é contra o divórcio. Nós estamos casados para sempre e assim permaneceremos na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza, com 4 filhos ou 40. Essa é a nossa ideia, né? Só que no dia a dia não é tão fácil. Não é tão fácil. Eu acho que você soube lidar muito bem com isso, de olhar por um outro ângulo. Porque eu até comentei com você que eu tinha um amigo, vamos dizer assim, que dizia, olha, quando você é divorciado, ele dizia essa frase, você tem que fazer o dobro para valer a metade. E essa frase entrou no meu coração após o meu divórcio. E eu falei, nossa, então eu tenho que fazer o dobro. Então tem que ser, tipo, sei lá, 2 vezes mais bonito para valer a metade de um bonito. 2 vezes mais rico para valer... Então isso gerou um sofrimento. E eu, de fato, me senti no começo uma subcategoria. Entendi. Não era mais o melhor partido, a melhor opção. Eu era uma segunda opção.
Não me achava pior que ninguém, mas não me achava mais uma excelente opção. E você entrou destruindo isso. Você me aceitou e foi desconstruindo isso. Você foi me valorizando aquilo que eu tinha, a minha história e a minha filha. E isso foi dando certo. Mas não é a regra. Então eu acho que isso que as pessoas tinham que entender, que talvez a gente seja uma exceção. Sim. Né? Eu acho assim, que quando o casal, quando a pessoa se casa com alguém que tem filho, ela dá aquilo que ela tem. Então, se você é uma pessoa com bondade no coração, você não precisa ser uma pessoa perfeita. Você é apenas uma pessoa que não odeia uma criança, que não está disputando com uma criança, que entende o momento que a criança quer ficar no colo do pai. E aí você vai tratar, você vai dar amor para aquela criança, e aquela criança automaticamente ela vai te amar. Porque tudo que você dá, você recebe. Então, se você começa a disputar com a criança, se você começa a ficar brigando com a ex-mulher, que no caso a sua, a gente até é amiga, né? A gente se dá super bem. Então, assim, tem como um relacionamento ser um relacionamento bom, tem como um relacionamento ser um relacionamento que vai dar certo. E o divórcio, eu sou absolutamente contra, a não ser em casos de agressão física, porque o que acontece? Quando nós estamos casados, você está casado não só para ser feliz, mas para cuidar dos seus filhos. Então, assim, quando você me conheceu, você viu que eu não era uma ameaça para a sua filha, que eu amaria ela, apesar de não amar como a mãe dela. Então, assim, quando o pai, eu acho que ele se preocupa, ele divorciou, não tem mais o que fazer, aconteceu, não tem como ele voltar atrás, e, né, ele está divorciado. Então, o que ele pode fazer? Ele pode encontrar alguém que vai amar o seu filho. Porque o que acontece hoje em dia no mundo, né? As pessoas se divorciam porque elas, na minha opinião, elas é uma busca incessante por alegria. Eu não estou falando de você, da Luciana, né? É um outro caso, mas na maioria dos casos, as pessoas correm muito atrás de serem felizes, de serem, né, aquela pessoa. E aí elas não estão felizes por algum motivo e elas se divorciam sem pensar no filho, que é a pessoa que vai mais sofrer, que às vezes vai ficar exposta a uma madrasta ruim ou a um padrasto violento. Então, o que acontece? Você, sendo essa pessoa que se preocupou com o seu filho, você não vai priorizar um divórcio, você no caso, vai priorizar o casamento e vai tentar. Mas se por um acaso acontecer, eu acho que é um filho de Deus que segue, ele não é uma pessoa. Até quando eu te conheci, eu nunca pensei assim, nossa, ele é divorciado. Não, eu te achei lindo, educado, inteligente. Assim, nem passava pela minha cabeça, nossa, ele é casado, ou ele tem uma filha, ou. Não. E porque assim, a tragédia tendo acontecido, a tragédia do divórcio, Sim. eu acho que o próximo passo é, sobretudo, tanto o homem quanto a mulher, tem pessoas que não conseguem ficar sozinhas, viver sozinhas. Sim. Então, eu preciso casar de novo. Uhum. E às vezes, já tendo o filho, Sim. aí é onde dá o maior problema, porque a mulher separou, está ali, ela ficou os filhos com a mulher, por exemplo. Ela arrumou um companheiro, vai casar, e às vezes de maneira precoce expõe os filhos, às vezes até meninas ou meninos também, à violência sexual, à violência moral. Então eu acho que às vezes não refazer a vida até ter certeza de que de fato é uma pessoa, eu acho que é mais ou menos esse o caminho. Com certeza. Porque a gente vê muito eu vejo muito isso, um desespero por reestabelecer a vida de alguma forma, seja pelo motivo que for. E claro, você encontrou alguém, essa pessoa ela olha com um olhar feio para o seu filho. Eu sou mãe hoje, então se um dia a gente se divorciar, se eu pelo menos sonhar que o homem com que eu estou está olhando de forma maliciosa, ele está destratando a minha vida, ele não é uma pessoa certa para mim, porque antes de mim vem os meus filhos. Então, eu acho que o ponto principal é, você separou, você divorciou, você não queria. Tem mulher hoje em dia que é abandonada, a mulher
os homens de antigamente, eles não abandonavam seus esposos. Hoje em dia, a mulher tem um filho com a mulher e ele é um homem traidor, ele vai e abandona a sua esposa e deixa ela a mercê sozinha. Então, assim, eu acho que as tragédias do mundo acontecem hoje porque os homens, eles são assim. Claro que tem muita mulher também que pede o divórcio, mas no caso da mulher, eles sempre querem puxar pro lado do homem, né? E a mulher também, ela abandona o marido e deixa ele, e acontecem essas coisas desastrosas. E eu percebo que às vezes porque assim... tem um elo ali muito grande, muito importante, que foi quebrado. E aí existe um buraco que deveria ser preenchido pelo papel da figura masculina protetora do lar, da família. E quando esse lar é quebrado, aí começa uma tragédia atrás da outra. Que pode ser reestabelecido, inclusive. Que é o meu caso. Porém, na maioria das vezes, as sequelas são permanentes. E existem sequelas que são sequelas. Existem traumas que a minha filha passou, que você passou, por exemplo, você também é filho de pai que se divorciaram, que nada nesse mundo vai ser modificado, não tem como. Sim, uma pessoa que não adianta a gente pegar, foi uma vida maravilhosa. Eu vi esse dia, uma entrevista da Jade Picon, não sei se vocês, alguém viu, que ela era uma mulher muito bem sucedida, né? E multimilionária, e aí perguntaram para ela se ela pudesse voltar no tempo, se ela pudesse fazer algo assim, o que ela faria? Ela falou que voltaria para a casa dos pais dela quando eles ainda eram casados e a casa que o pai dela tinha construído. Então, assim, ela queria ter boas recordações com o pai e com a mãe. Mas logo depois ela se justificou e falou que entendia porque deles terem se divorciado e tal. Mas tem muita gente que, se pudesse voltar no tempo, voltaria onde aquelas memórias elas eram puras, onde ela tinha ali o pai e a mãe dela. O que, na minha opinião, não quer dizer que a pessoa que viveu essa situação, até porque a maioria vive hoje em dia, ou está perto de alguém, vai ser uma pessoa completamente traumatizada pro resto da vida, ou não vai dar certo, ou não vai ser bem sucedida, não tem nada a ver. Só que... E existe preconceito, existe. Ainda existe o preconceito, até dentro da igreja, não é verdade? Mas, então, por exemplo, você chega... eu sou um homem e estou querendo ser líder da igreja, de alguma forma. Olha, mas você é divorciado, meu irmão. Porque se a igreja... Você já caiu de categoria. Você caiu de categoria, mas tudo nessa vida tem um preço. Você se divorciou. Mesmo, mas eu não queria me divorciar, mas você se divorciou. Então você não vai ser pastor, porque você não tem como ser mais pastor, assim, de uma igreja, porque você tem uma ex-mulher que se casou de novo. Então as pessoas vão olhar para esse pastor que foi divorciado, ou que está divorciado, e vai divorciar também. Não, porque eu acredito assim, se um homem, ele se divorciou de uma mulher, mas ele é um homem decente, que é no seu caso, que cuida do meu filho, que protege, que ama, que está sempre atento aos cuidados do filho, porque normalmente quando um casal se separa, o homem se separa dos filhos, na maioria dos casos. Então, assim, se o homem não se separa do filho, ele continua amando o filho, tratando bem o filho, ele vai ser respeitado na igreja e em qualquer lugar que ele for. Agora, a gente não tem tudo na vida, por exemplo. Você não tem como você ser líder do pastor se não é uma pessoa divorciada. Sim. Porque a igreja tem... E uma vez eu fui... Eu acho que uma vez eu fui um retiro, assim, um encontro de casais, talvez Wallace, e o preletor era o pastor da ocasião, da igreja, que frequentava, nessa época, e ele nunca havia sido preletor, porque ele era divorciado e depois foi casado de novo. Então era sempre alguém de fora. E nesse momento, ele foi convidado. Então foi muito emocionante. Posso falar o nome dele, o pastor Marcos, da Igreja Cristã Evangélica de Goiânia. Um homem super conhecido, pastor super respeitado, inclusive. E ele ficou muito emocionado.
Porque ele falou, eu jamais imaginei que eu seria preletor de um encontro de casais, tendo sido eu um divorciado outrora, e foi um encontro muito emocionante, porque as pessoas ali viram nele um homem idôneo, com todas essas características que não apagam nunca o fato de ter sido divorciado. Né? É uma mancha que está. Você está manco. Você está. Pode virar o Ronaldinho. Mas é uma mancha. Quando você sabe o seu valor, quando você sabe quem você é em Deus, né? Não tem essa de tipo assim, eu sou divorciado. Porque eu fui divorciado. Por exemplo, se eu hoje me divorciasse por algum motivo, meu marido me traiu, eu não aguentei, divorciei, é lícito. Só que eu vou colher consequências? Não existe almoço grátis. Então, tudo que você faz tem alguma consequência, em tudo na vida. Mas você sabendo o seu valor, você não vai ter esse sentimento de, eu sou divorciado, lá na igreja. Isso é coisa de uma pessoa ainda que ela não tem identidade, insegura, ela ainda está fraca, ela não sabe ainda quem que ela é. Porque se ela disser, não, sou divorciada, aconteceu, mas eu sou um homem de Deus, eu sou um pai excelente, eu sou um marido, e assim, e a vida se segue, porque senão fica esse sentimentalismo e esse vitimismo dos homens. Meu Deus, eu sou divorciada. Não, você tem que se portar, porque do jeito que você se enxerga, do jeito que você se porta, é como as pessoas vão te tratar. Então, se você chega sem ficar dando justificativa, você é divorciada, nem é da sua conta, né? Tipo assim, por que você está perguntando isso? Não precisa ser mal educada assim, mas assim, se você for uma pessoa confiante, as pessoas vão te respeitar. E se não te respeitarem, problema dela, não tem o que fazer, né? E eu percebo que em tudo na vida, tudo, absolutamente tudo, a fórmula do segredo, do sucesso, da felicidade, etc, 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 é continuar o processo. Em tudo. Você se reestabelecer. Então isso aplica para o dia a dia, aplica para o casamento, aplica para os negócios, aplica para a família, a educação de filhos e tal. E para nós estarmos aqui hoje, por exemplo, se a gente voltar meia hora no tempo, eu estava com o neném no colo aqui, tentando acalmar, sem ter habilidade para tratá-lo, né? Você tentando se maquiar ali, correndo aqui para ali sem roupa, esperando a pessoa que vai ficar com o neném, 2 meninos jantando e brigando, Ou seja, a vontade que dá é de dizer, olha, eu não vou conseguir ir, vamos parar com isso. Porém, você quer estar falando do casamento, né? É de tudo na vida. Porque hoje o tema é o divórcio, o restabelecimento do casamento. Mas se você conseguir ser consistente, permanente em tudo, nos segmentos das áreas da vida, a sua probabilidade de dar certo é maior. Então no casamento, que é uma instituição de Deus, né? Deus instituiu o casamento, as pessoas deveriam persistir, igual você falou, porque os filhos, eles sofrem, e se você pensar nele e não em você, você vai ser feliz, porque quando você serve os seus filhos, quando você serve o seu marido, quando você serve a sua igreja, quando você serve as pessoas, automaticamente você vai estar plantando e maior é aquele que serve. Maior é aquele que serve. Hoje, então, assim, porque as pessoas têm o casamento ele não foi feito para você ser muito feliz. Isso não existe, pelo menos na minha concepção. Você está casado, você não é feliz em lugar nenhum. De forma tão avassaladora, você não é feliz assim no seu trabalho, você não é feliz assim nem com os seus filhos, no seu hobby. Foi o que eu comentei com você. No seu casamento você vai explodir de alegria todos os dias. Vai ser uma exceção. Porque eu comentei com você, foi engraçado, eu, Gilson, não desisto do meu trabalho, do meu emprego. Eu, Gilson, não deixo de ir trabalhar mesmo sofrendo no trabalho. Mas eu, Gilson, às vezes, eu não vou para a igreja. Eu me sinto no direito de desistir um pouco de Deus, vamos dizer assim, da igreja. O homem se sente no direito de desistir do casamento, porque não estou feliz, essa mulher já não é mais o que era. Então, mais engraçado que aquilo que é o seu mantimento, você permanece firme, né? E aí você vai replicando isso. Aí os filhos se casam. Hoje em dia,
uma menina vai casar e a mãe fala assim, filha, se você não der certo, você pode... O papai está aqui te O pai tá esperando, aqui você te não é para aguentar desaforo Então as do seu pessoas marido. desistem. Mamãe está aqui, papai. Quem sofre muito são os filhos. Não, e eu estava lá. Porque você é divorciado, mas a gente sabe que não. Deixa eu te contar isso, não vou esquecer. Eu estava sentado naquele sofá ali, a gente já está indo para o final do nosso podcast. E eu pensei, engraçado, aquela frase que todo velho, vai ficando velho, as frases são de velhos mesmo. A geração dos meus pais, eu tenho 40 e poucos anos, 43 anos mais ou menos, a geração dos meus pais, meu pai, ele não passava na sala onde existiam os adultos. Todo mundo sabe dessa história. A minha geração, meus pais me permitiam ficar ali, assim, passava ali, ficava sentado ali no mato, caladinho. A geração da minha filha, a Júlia, que tem 16 anos, ela não só entra na sala, como se ela quisesse cagar na sala, ela poderia cagar na sala, porque ela já era dessa geração. E eu estava olhando para as nossas filhas hoje e falei assim, as nossas filhas estão numa geração que, além de cagar na sala, ela pode pegar a bosta e jogar nos cachorros. E a gente tem que ficar, se o João estiver lá, ele tem que cair todo mundo, cocô na gente, porque a sensação de que o ser humano está tão feio que hoje a geração Maria Paula, Gilson Filho, Gilson Diniz lá, e os nossos filhos de 2 anos, eles podem tanto, não na nossa casa, a gente está mudando esse conceito, mas não só entrar e cagar na sala, mas pegue a bosta e lance nos convidados, porque eles vão ter que ficar caladinhos, porque você é o filhão do papai. E aí cria uma geração de não sei nenhum nome que vai se dar. Eu falo isso porque eu atendo pacientes nos hospitais, tenho sobrinhos, eu não sei mais aonde vai parar isso, cara. Eu olho para as minhas filhas já estão lá, e eu fico ali, meu Deus, eles vão jogar bosta na gente, é pouco prazo. Se não mudar isso, é uma geração que joga bosta nos pais e nas visitas. E se você voltar a 100 anos atrás, não se passava na sala. Então, assim, como o cara firmava e não separava, hoje ele brigou, então cada um vai para o seu canto, está tudo certo, ninguém é normal, separa mesmo, vai ser feliz, não deu certo, vai para o 8º casamento que talvez não dê certo. Então, o meu propósito, mais ou menos no finalzinho já do nosso podcast, é dizer o seguinte para você e para todo mundo, o seguinte. Faça a sua parte, permaneça naquilo que você se empreender a fazer, ainda que você tenha as suas dificuldades no casamento, porque o casamento é difícil demais. Criação de filhos é a coisa mais difícil do mundo. Educar um filho é a tarefa sobrenatural. Porém, se a gente permanecer, a gente vai vencer e vai conseguir chegar onde a gente gostaria de chegar. E eu vou permanecer até o fim com você. Aconteça o que acontecer. A gente não vai voltar atrás. Bom, porque se você não for, eu vou até... Não vamos deixar os nossos filhos fazerem o que quiserem, pelo amor de Deus. Suas considerações finais. Não, é isso mesmo. Muito obrigado, então. Um beijo, eu te amo. Beijo também. Obrigado por tudo que você fez na minha vida. Você transformou a minha vida, você sabe disso. Tá bom? Amém. Um beijo, te amo. Obrigada. Tchau. Valeu.